Atenção! Qual é a teologia que nenhum cristão questionaria? Qual é, colocando tudo na balança, a teologia mais básica que faz parte da essência do ensino de Deus? Olha, se a gente for estudar direitinho e colocar tudo na balança, o que sobra é fé, amor e esperança. Então, sintonize e escute conosco essa mensagem da palavra de Deus para o nosso coração aqui na IBNU, Comunidade Saudável para um Mundo Melhor. E não se esqueça, se inscreva no canal, aperte o sininho, divulgue para os amigos e ouça a reflexão da palavra divina. Bem-vindo ao nosso momento de reflexão nas Escrituras Sagradas, esse livro fascinante que é a Bíblia, que traz para a gente uma coletânea de experiências, de vivências e de relatos da intervenção divina na experiência humana. E hoje, para falar sobre mais um texto das Escrituras da Bíblia, eu convido você a pensar comigo inicialmente num dos capítulos mais fascinantes da Bíblia, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o famoso capítulo do amor. Na verdade, hoje, a gente vai pensar aqui sobre fé, esperança e amor. As palavras, eu diria, mais decisivas para o entendimento do que Deus tem a nos dizer. Bom, o capítulo 13 tem muita coisa e eu começo a ler aqui com a gente a partir do verso 4, para a gente poder olhar um pouco para essa realidade do que Paulo ensina àqueles antigos gregos, né, que precisavam entender com mais clareza qual que é a proposta do Evangelho. Então, olha só o que o texto nos diz. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Uau, que coisa interessante! Quando a gente vê esse texto, é importante observar que Paulo está escrevendo esta carta de orientação para uma comunidade cristã antiga e inicial na cidade de Corinto. Pessoal, o desafio da igreja de Corinto para Paulo era algo absolutamente gigantesco. Por quê? Porque aí estava um ambiente onde tinha, vamos dizer, uma realidade pagã antiga muito, vamos dizer desafiante, muito diferente da tradição judaico-cristã. E Paulo então vai anunciar o evangelho ali, e surpreendentemente, quando a gente lê Atos 18:10, Deus avisa Paulo que tem muita gente naquela cidade, e a cidade ela era um ponto de contato entre o Mar Egeu e o Mar Jônio, e a situação era complicada, porque
havia muito comércio, havia um centro de prostituição, e era um ambiente muito difícil, né? E essa comunidade que começa a crescer na fé precisa de orientação. E olha, e se tinha um lugar onde as coisas se tornaram complicadas, eu diria que talvez a carta mais complicada do Novo Testamento é a primeira carta aos Coríntios. Tem problema de divisão, tem um indivíduo lá que está morando com a madrasta dele, tem confusão e desentendimento entre as pessoas, tem má administração dos dons espirituais, ou seja, não falta confusão. E o curioso, eu nunca imaginaria uma coisa dessas, que no meio disso tudo, o capítulo mais magistral para falar o que significa esse amor agápico, isso que é a marca fundamental dos ensinos de Jesus e do Novo Testamento, nessa frase poderosa, Deus é amor, a gente vai encontrar exatamente no meio, digamos assim, desse ambiente sombrio e problemático de 1 Coríntios. E é interessante a gente olhar, né, porque não só a carta tem aí esse valor, mas a gente tem toda uma consistência histórica. Então, por exemplo, a arqueologia achou o lugar exato onde Paulo esteve quando ele foi julgado por Gálio, né, conforme o registro de Atos capítulo 18, né, quando a gente vê ali o Bema, né, como era chamado antigamente, e que Paulo passa por a situação de ter que dar satisfação do que está acontecendo, porque que houve tumulto na cidade. Além disso, foi encontrado também ali em Corinto o nome de Erasto, tesoureiro da cidade, mencionado em Atos, mencionado em Romanos, quer dizer, a consistência histórica assim, que enriquece todo o relato e tudo que acontece aqui, ela ganha vida para quem lê e aprende sobre o assunto. E para a gente perceber o tamanho desse desafio, você pode ver que a cidade de Corinto tinha uma parte mais elevada, que você pode ver aí, né, na foto onde aparece a parte elevada, que era chamada Acrocorinto. Ali havia um templo dedicado à deusa do erotismo, do amor, como era chamada, a deusa Afrodite. Lá prostitutas cultuais com prostitutos também estavam ali à disposição das pessoas num contexto onde a sexualidade era usada de maneira ritual, de maneira muito distinta daquilo que a gente encontra na proposta do Evangelho. Então toda essa realidade se dá aí no meio desse mundo gigantescamente desafiante. O apóstolo Paulo traz a sua mensagem extraordinária. Agora, o que chama atenção é que Paulo vai falar para a gente sobre essa realidade do amor. Como é que é esse amor? Ele é paciente, ele não guarda rancor. Esse amor tem todo esse perfil extraordinário, ele não inveja e ele tem permanência e curiosamente, né, esse amor está relacionado com a capacidade de entender as coisas adequadamente, né? Então ele vai entrar na questão de conhecimento, que a gente conhece agora parcialmente, nós vamos conhecer perfeitamente. O foco envolve a redenção plena, e quando ele termina, ele vai fechar esse capítulo magistral. Ele termina com essa frase tão importante, que permanece o quê? A fé, a esperança e o amor, né? E termina dizendo que o maior é exatamente o amor. Agora, o que você tem? Fé, esperança e amor? Preste atenção. Se a gente puder dizer assim, Saião, o que está envolvido realmente no Evangelho? Bom, o Evangelho é a história do amor de Deus por nós, é a salvação pela fé, pela graça em Cristo Jesus, estendida a nós por meio daquele que morreu para o perdão dos nossos pecados, ressuscitou, e quem nele crê tem o perdão dos pecados. A pessoa é salva pela fé em Jesus e ele é chamado a viver nessa dimensão do reino de Deus, dirigindo a vida pelos dois elementos fundamentais, que é amar a Deus sobre tudo, ao próximo como a si mesmo, e nós somos chamados para a missão de anunciar esse evangelho. Agora, se a gente pudesse resumir o que a gente podia chamar assim da menor
teologia possível do Novo Testamento, a gente poderia dizer que o ensino se resume nessas 3 palavras: fé, esperança e amor. Então, essas palavras estão interligadas, elas estão interrelacionadas, são, digamos assim, as 3 virtudes mais emblemáticas do Novo Testamento. Então, se a gente quer, na nossa vida, caminhar bem nessa proposta de seguir a Jesus, a gente deve prestar atenção a essas 3 palavras: fé, esperança e amor, que aparece como essa tríade fundamental no desfecho apoteótico de 1 Coríntios 13. Aí você pensa, Sayão, que legal, quer dizer que então 1 Coríntios aparece isso, né? Pois é, mas quer saber de uma coisa? Não é só aí. Quer ver? Dá uma olhada comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 1, que é uma carta escrita logo no começo, né, aí do projeto de ensino de Paulo à distância, né, para as comunidades da fé. Paulo tinha acabado de passar lá por Tessalônica na segunda viagem missionária, e aí ele escreve o quê? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Atenção! O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Você observa bem que, mais uma vez, né, fé, amor e esperança aparecem aqui também, como nós vimos em 1 Coríntios 3. Agora, o que chama a atenção, porque assim, eu estava um dia conversando, né, com um amigo meu sobre essa questão de como é que a gente pode ser um bom cristão, e eu notei uma coisa interessante. Ele dizia assim, não, porque eu acho bonito quando eu vejo uma pessoa cheia de fé, né? Você percebe aquele sentimento profundo em que a pessoa está com o coração assim tranquilo e calmo, né? Você vê que no olhar sereno que a pessoa tem bastante esperança, né? E olha, a gente quando está bem com Deus, a gente sente aquele amor. Sabe uma coisa curiosa? Quando você olha para esse texto, você observa que em vez de ser uma coisa mais contemplativa, em vez de ser algo assim ligado muito ao sentimento, você observa que fé, amor e esperança aqui tem um desdobramento dinâmico que resulta em uma ação na vida. Então, olha só o que Paulo diz, que ele está se lembrando diante de Deus que os tessalonicenses têm o quê? Um trabalho que resulta da fé. Percebe? Essa fé não é uma coisa guardada internamente para a pessoa desfrutar. Ela resulta, ela traz um trabalho efetivo. Esse amor também não é uma espécie de sentimento ou uma mera, vamos dizer assim, sensação romântica. Ele se desdobra em um esforço. Amor, na verdade, está relacionado com uma atitude prática em favor de uma pessoa pela qual nós nos desdobramos porque queremos o bem dessa pessoa. Não é só um sentimento adrenalínico de um certo momento. E a perseverança que provém da esperança. A esperança verdadeira traz perseverança. Amor traz esforço. Fé produz trabalho. Com isso em mente, a gente começa então a tentar entender mais claramente como é que funcionam essas 3 palavras fundamentais, essenciais do ensino do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Para reforçar como isso é importante, ainda vale a pena ver, olha só, uma outra carta posterior, já de uma outra fase do ministério de Paulo, que é Colossenses, também no início. Interessante quando Paulo vai ensinar, né, os Tessalonicenses, os Colossenses, ele dá, vamos dizer, um encaminhamento onde aparecem fé, esperança e amor. Olha o que ele diz
no começo de Colossenses, capítulo 1, verso 3 a 6. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Atenção, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Evangelho que chegou até vocês por todo o mundo romano, entenda-se bem. Esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Pessoal, olha só que coisa interessante. Paulo está dizendo, olha, ô Colossenses, eu estou feliz aqui e agradeço a Deus. Sabe por quê? Eu ouvi falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Ouvi falar do amor que vocês têm por todos os santos. E eu sei que isso foi, a razão disso é por causa da esperança que vocês têm reservada nos céus. Pessoal, vamos falar sério aqui? Ninguém vai ouvir falar do amor e da fé que está escondido no coração de alguém. Ninguém ouviu falar de uma fé que a pessoa sente lá no fundo da sua alma. Essa fé, esse amor eram de natureza prática. Eles apareceram, eles se transformaram em uma realidade concreta, de modo que Paulo, que está preso em Roma, está ouvindo falar disso. Bom, já que a gente percebe que nem sempre o que a gente entende por fé, esperança e amor, às vezes de uma maneira meio platônica, assim, meio psicológica, meio ligada apenas às emoções, o que é que a gente encontra no ensino bíblico sobre isso? Então, veja, por exemplo, como é que a gente deve entender fé? O livro de Hebreus traz para nós uma palavra muito nítida a esse respeito. Já diz ali o começo do capítulo que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa afirmação, quando o autor de Hebreus vai falar para a gente, olha, vocês devem conhecer a antiga história de Israel, como Deus tem atuado, o que ele mostrou e provou e chegou agora como desfecho dessa revelação, e vocês que estão seguindo a Cristo Jesus como o Messias que foi revelado a Israel, não devem voltar atrás. E ao falar da característica fundamental dessa relação com Deus, que é a fé, ele nos surpreende. Sabe por quê? Porque a gente acha que fé é ao contrário de comprovação. A gente pensa em fé como uma coisa assim que é um tipo de conhecimento, não nem conhecimento, um tipo de atitude que a gente tem quando a razão não responde. Então, muita gente já falou para mim assim, sabe quem são essas pessoas que têm religião, que têm fé? É aquele pessoal simples, é pobre, que não tem conhecimento, que não tem estudo, a pessoa não desenvolveu bem a razão, a academia, então ele acredita mais, né? Como se fé fosse uma espécie de atitude inferior a razão que traria para nós um conhecimento muito mais fundamental, uma visão meio racionalista das coisas. Nada pode estar mais longe da verdade. É curioso que Hebreus diz que a fé é certeza. Olha que coisa. Não diz que é uma intuição, não diz que é uma sensação, não diz que é uma emoção. É uma certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé é um outro tipo de conhecimento. Interessante que na Bíblia a fé apela ao conhecimento e à questão existencial. Então a fé ela é um outro tipo de abordagem da interioridade humana que lida com realidades que a razão não alcança e de uma maneira unificadora da nossa interioridade, dirigida pelo Espírito de Deus, como um dom de Deus, nos faz ter uma convicção inabelável de uma realidade que a razão não tem condições de descrever. Então não são tipos de conhecimento que estão em oposição, pelo contrário, eles estão numa certa sintonia. Por isso é tão interessante ver que há grandes estudiosos na história humana que perceberam isso. Vale aqui mencionar
um astrofísico, cosmólogo, alguém que inclusive contribuiu para a própria NASA, né, tão conhecida, o senhor Robert Jastrow, que não era um cristão, não era um religioso, mas olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: para o cientista que tem vivido pela fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais elevado e quando se lança sobre a última rocha é saudado por um grupo de teólogos que estão sentados ali há vários séculos. Robert Jastrow percebeu a importância, o valor daquilo que a gente tem, né, no domínio do conhecimento científico e filosófico, mas ao mesmo tempo percebeu a sua limitação, percebeu a sua pertinência, e aqui ele coloca lado a lado, como estudiosos extraordinários como Stanley Yaki, né, um doutor em física e também em teologia, que sabia conversar dentro dos dois universos de uma maneira fundamental. Então a gente vê que fé não é simplesmente um sentimento. Fé não é um refúgio de gente ignorante que, para lidar com os conflitos difíceis da vida, se joga atrás de qualquer coisa supersticiosa para acalmar as suas emoções. Não, fé é uma convicção poderosa que ultrapassa a realidade limitada do poder da razão humana. Agora, a fé é interessante que, ao contrário do que muita gente imagina, não só ela não é sinônimo de irracionalidade, como ela também não é sinônimo de uma espécie de quietude ligada a uma atitude de omissão em relação à vida. E acho que uma das pessoas que conseguiu olhar para isso e observar a relação da fé com a esperança e o seu caráter diferenciado, que ajuda a gente a entender o que Paulo diz aos Tessalonicenses e por que ele está animado com os Colossenses, foi um estudioso muito importante na história da teologia chamado Jürgen Moltmann, conhecido por a sua ênfase no que foi chamado de teologia da esperança. O que Moltmann disse? Olha só, é por isso que a fé, onde quer que se desdobre em esperança, não traz descanso, mas sim incômodo. Não traz paciência, mas sim impaciência. Não acalma o coração inquieto, mas é a própria inquietude no coração humano. Os que esperam em Cristo, atenção, não podem mais conformar-se com a realidade à sua volta, pois passam a sofrer nela e a confrontá-la. Paz com Deus significa conflito com o mundo. Uau, o que é isso? Então quer dizer, a fé, essa convicção ligada à relação espiritual profunda com Deus, traz uma atitude interna tão poderosa, tão cheia de vida e energia, e quando ela entra em contato, né, com todo o caos à nossa volta, ela é um convite à ação. Então veja só, em vez da fé deixar a gente sossegado, em paz, numa proposta assim mais zen, não, ela traz um incômodo, ela traz uma inquietude, ela traz uma atitude, puxa, eu quero abraçar o mundo, eu preciso fazer diferença, eu preciso ajudar a mudar a realidade, eu preciso fazer do mundo um lugar melhor, eu preciso levar essa palavra, ou seja, essa paz com Deus traz um desejo da gente fazer as coisas mudarem à nossa volta de uma maneira extraordinária. Por isso que é interessante que você observa que as pessoas que experimentam essa fé genuína, essa fé bíblica, eles eram assim. Olha os profetas de Israel, olha a atitude de Jesus propriamente dita e dos discípulos, né, com esse poder transformador. E sabe de uma coisa? Essa vida que vem da fé, ela é tão impressionante que ela se traduz não só numa mensagem verdadeira, não só em algo que tem consistência e ensino profundo, mas isso, além de ser bom, é bonito. O prato da fé não só alimenta e tem nutrientes, como ele é esteticamente agradável. Por isso, olha que coisa interessante, você vai ver que o texto bíblico
Veja aqui, nós estamos falando de cartas de Paulo, quer dizer, conversa pessoal com a comunidade. Ele é cheio de beleza literária. Então o texto bíblico tem narrativas, ele tem parábolas, ele tem uma diversidade literária e é cheio de poesia. E quando eu penso sobre isso, eu me lembro das palavras de um estudioso muito importante na história da filosofia e da teologia, o senhor Søren Kierkegaard. O célebre dinamarquês, por exemplo, disse uma coisa muito interessante que ajuda a gente a entender a profundidade dos salmos e de muitas poesias bíblicas que mostram essa relação dessa fé doída, cheia de incômodo com a realidade à nossa volta. Olha o que ele disse. O que é um poeta? Um indivíduo infeliz que esconde profunda angústia no coração, mas cujos lábios são tão preparados que quando o suspiro e o grito passam por eles, tudo soa como música adorável. Conhece aquela história, né, do indivíduo que já não podia mais escutar e vendo uma pessoa animada, né, dançando alegre ao som da música, olhava para aquilo e falava, não é possível, esse sujeito não funciona bem da cabeça, por que ele está mexendo para tudo quanto é lado? Porque ele não podia escutar a música. Da mesma maneira, quem não tem a dimensão da fé não consegue entender por que quem está cheio de fé celebra, inclusive, tantas vezes com muita dor. E olha só esse poeta, a multidão cerca o poeta e diz, cante logo novamente, ou seja, que novas dores atormentem sua alma, mas que seus lábios estejam tão preparados como antes, pois o grito apenas nos assustaria. Mas a música é pura felicidade. É curioso como você vê na Bíblia essa relação diferente entre angústia, aquele incômodo, aquela situação difícil e como ela se traduz nesse contato diferenciado com Deus em fé verdadeira que tantas vezes vira poesia e impacta, traz vida, atinge de uma maneira diferenciada o meu coração, o seu coração e muda a nossa vida. Por isso é interessante. Eu tenho tanta gente que eu conheço que é gente boa toda a vida, sabe? Mas essas pessoas, eles experimentaram a fé em alguma medida e eles tentam passar isso para os outros. Mas assim, sabe quando você comeu uma fruta diferente, né? Uma vez eu estive no sudeste da Ásia e comi uns negócios lá e quando chega aqui e tenta explicar o que você comeu, você não consegue, né? Porque como é que você vai explicar um sabor, né? Como é que você vai explicar uma determinada textura? É difícil, né? Há certas coisas que só a vivência pode traduzir. Então a pessoa tenta meio que forçar a barra até para explicar a fé, né? E não consegue. Por isso eu me lembro, né, para a gente entender como é que é essa dimensão da fé, das palavras sábias, talvez do maior filósofo de toda a tradição medieval, o senhor Tomás de Aquino. Olha o que ele disse. Para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Porque a pessoa não tem sintonia. Então, é difícil, mas algumas pessoas que experimentam a fé, às vezes tentam forçar a barra para tentar forçar a situação diante de quem não está entendendo. Isso geralmente não tem bons desdobramentos. Porque para a visão racionalista, a fé é a ousadia do risco. E com certeza, é uma ousadia, mas uma ousadia muito bem orientada pela interioridade de um coração que encontrou uma dimensão, de certa forma, intraduzível. Pois é, dessa maneira a gente então consegue entender o que está acontecendo no ambiente do Novo Testamento e por que Paulo escreve do jeito que escreve e por que a fé é tão fundamental. Agora, já que a gente procurou entender um pouco o que é o caminho da fé, então o que a gente pode dizer sobre esperança? É diferente do que aparece com fé, onde você tem essa dimensão que a fé é a prova, a fé é a certeza, né? Quer dizer, ela entra numa dimensão de conhecimento. A esperança, interessante que a maneira como Paulo vai falar sobre isso,
ele fala a partir do exemplo vivo em vez de trazer uma definição específica. E aí ele vai mencionar em Romanos 4 a história de Abraão. Até é um pouco irônico, porque ele diz, né, no verso 18, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Como assim, contra toda esperança, em esperança creu? Pois é, ele creu, né, baseou-se na palavra divina e agiu pela fé e vai se tornar pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, e é curioso porque Abraão, na verdade, vacilou, mas depois se fortaleceu, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, a esperança, que tem muita relação com a fé, tem a ver com essa convicção de que eu tenho que tomar uma atitude na direção na qual as coisas vão chegar a bom termo. Mas alguém, ao ouvir falar de esperança e até ao ouvir falar de fé, talvez pense, já entendi, é como uma pessoa que aprendeu a pensar de maneira positiva. Olha, vai dar certo, até alguns falam em nome de Jesus, né? Agora sim, né? Mas não é isso, né? Esperança não é uma expectativa de que as circunstâncias vão melhorar. Olha, se eu fizer isso, se eu agir em conformidade com a orientação divina, tudo vai ser melhor na minha vida. Eu vou passar por menos problemas, as coisas vão melhorar. Olha que coisa curiosa. Uma coisa importante para entender é que esperança na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, está relacionado com circunstâncias favoráveis. Ao contrário, toda a proposta é que as circunstâncias serão terríveis. Aliás, os indivíduos mais cheios de esperança no Antigo Testamento são os profetas. E as circunstâncias da vida, do que envolve os profetas, pega lá Isaías, Jeremias, Abacuque, são as mais complicadas possíveis. Aliás, são as circunstâncias que estão chegando, são as piores, tem a ver com os assírios, os babilônios, e a mesma coisa no Novo Testamento. Olha, Jerusalém será destruída, vocês serão perseguidos, vocês vão enfrentar, né, e por todos vocês serão odiados por amor do meu nome. Quer dizer, de onde o pessoal tirou essa ideia que as circunstâncias vão ficar melhores porque a gente tem esperança em Deus? Não é expectativa nesse sentido das coisas se tornarem favoráveis a nós nos momentos próximos da vida. E a segunda coisa é que o que é que a gente está esperando? Interessante, na Bíblia a gente espera por uma pessoa. No Antigo Testamento você não espera alguma coisa, você espera alguém. Você espera que o Senhor chegue trazendo salvação no Antigo Testamento e você espera a volta de Jesus. A gente aguarda o retorno. Então é uma dimensão bem diferente. E como é que funciona a esperança? Onde é que está a sua força para a gente poder caminhar? Tudo era de acordo com o que Deus havia prometido. A semelhança do que você vê com Abraão. Nesse caso, a gente olha com clareza a realidade de que Abraão tinha certeza da palavra divina. Ou seja, se você quer caminhar espiritualmente, se você quer ter o fortalecimento do seu coração e ter esperança bíblica, nada substitui o seu conhecimento e relação adequada e sintonizada com a palavra de Deus. Só ela é sustentáculo de fé e também da esperança. Agora, é interessante que a gente, olhando um pouquinho para frente em Romanos 5, a gente vai ver um enfoque muito nítido sobre o lugar da esperança. Olha o que o texto diz. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança,
A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Interessante, né? A fé apela para um conhecimento, porque ela é a certeza e a prova. A esperança apela para a vontade e ela tem desdobramento para a prática na vida. E olha o que a gente vê. Quer dizer, a gente pensa que as circunstâncias que seriam problemáticas para a caminhada na fé, que envolve a tribulação, ela é redirecionada favoravelmente na vida, produzindo o que? Perseverança. A perseverança traz vamos dizer, esse teste que traz resultados positivos, que é um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Você vê que coisa interessante? Quer dizer, tudo que você imaginaria que seria um problema é um caminho de maturidade e de bênção na vida. E aí eu me surpreendo, né? Por isso que eu gosto de ler a Bíblia. A Bíblia traz cada coisa para a gente, e aí é importante de ver isso, né? Quais são as relações, aquilo que a gente ouve no ensino bíblico, que tipo de relação apresenta-se no texto, com o que você associa. E aqui o que vai aparecer? A gente pensa, como é que essa esperança pode estar firme? Por que essa esperança não vai me trazer frustração? Porque é isso, né? Você espera, você desenvolve a expectativa e depois você fala, ixi, não era nada daquilo que eu estava imaginando. Aliás, eu conheço gente que até naufragou na sua caminhada de fé porque diz, olha, eu me lembro de um rapaz, muitos anos atrás, ele diz, não, eu pedi que Deus me tirasse um tipo de sentimento ou de tentação, de fragilidade, ele não fez isso, então agora eu também não quero mais nada com a fé. Ele se mostrava decepcionado e frustrado porque o seu desejo não se manifestou como ele entendia que tinha que ser. Mas você reparou como é que a esperança não decepciona? Eu esperaria sim. A esperança não decepciona porque no final das contas vai dar tudo certo. Ou a esperança não decepciona porque finalmente nossas orações serão atendidas. A esperança não decepciona porque nós temos a vitória em nome de Jesus, amém. Não! A esperança não nos decepciona, pessoal. Segura comigo aí, ó. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Então você viu que coisa interessante, quer dizer que esses elementos de fé, esperança e amor estão relacionados, mas olha o que acontece aqui. A água que sustenta, vamos dizer, aí a fertilidade da fé e da esperança é o amor de Deus em nosso coração. Aí a gente começa a pensar o seguinte, por que alguém fica doente espiritualmente? Por que existe essa enfermidade da fé? Que em vez de estarmos cheios de fé e esperança produtiva, a gente fica cheio de ansiedade, de temor. E a fé viva, ela se traduz em uma fé adoecida que vira ritualismo, que vira legalismo, que vira mero tradicionalismo, que vira misticismo, que é, na verdade, a nossa doença maior, que é sempre fugir do amor de Deus derramado no nosso coração. Isso quer dizer que quando a gente sara dessas doenças que nos fazem depender de nós mesmos, de olhar para nós e nós sermos o centro do mundo e entrarmos nessa espécie de depressão espiritual, nesse caminho de autossuficiência problemática, a gente precisa beber do amor de Deus e deixar esse amor da graça, do perdão de vida, e isso é que gera esperança e fé. Por isso que a esperança não decide. A gente depende desse amor. Então é impressionante essa conexão. E aí a gente chega, né, agora, pensando um pouco sobre fé, sobre esperança, a gente chega no amor. E quem vem conversar sobre isso com a gente? Nosso amigo, o apóstolo do amor, o famoso João. Oh, João, que queria derramar fogo nos outros e que agora está mudado pelo poder e pela graça de Deus. E olha o que ele vai escrever
no seu capítulo 4 da primeira carta, a partir do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Olha que coisa interessante. Heresias e comportamentos rejeitáveis dos coríntios, Paulo entra com o capítulo do amor. Heresia, no contexto da carta de 1 João, João vai orientar o seu pessoal, ele vai enfatizar a importância do amor. Você percebe como o foco é esse? E olha que coisa interessante, por que o amor tem uma prioridade? Veja lá, Deus não é esperança, Deus não é fé, mas Deus é amor. Interessante que se você olha fé e esperança, são elementos que nos conduzem na caminhada na direção ao futuro. Mas é claro que, pensando no desfecho da nossa caminhada de fé, a gente vai chegar lá, chega um momento que fé e esperança não são mais necessários, mas o amor, como diz 1 Coríntios 13, permanece para sempre. O amor é eterno. Então a gente vê um elemento de supremacia desse amor, que Deus é amor e Deus manifestou de maneira concreta, como ele mandou seu Filho unigênito para nos dar vida. E como é que funciona isso? Não que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou, trazendo o perdão, a propiciação pelos nossos pecados, e por isso a marca do cristianismo autêntico é quando os filhos de Deus amam uns aos outros. Então, é interessante que tem tanta comunidade cristã que se identifica mais pela sua forma de governo, pela sua ênfase teológica e tal, pelo seu tipo de batismo, pelo seu jeito de fazer a ceia do Senhor, por uma série de coisas, enquanto aquilo que é essencial tem a ver com esse amor de Deus. E é interessante, né? Porque ele vai falar de uma coisa extremamente significativa, é que se tem uma experiência profunda de proximidade, de apreensão, de conhecimento de Deus, seria ver a Deus. Ele diz, ninguém viu a Deus, verso 12. Mas o que acontece? Quando nós nos amamos, Deus permanece em nós, quer dizer, o seu amor está aperfeiçoado por essa realidade que seria algo tão importante quanto pensar em poder ver a Deus. Mais uma vez eu me lembro das palavras sábias do nosso amigo Kierkegaard. Olha o que ele disse, entendendo a dimensão desse amor. Nunca deixe de amar uma pessoa e nunca desista da esperança por ela. Pois até mesmo o filho pródigo que caiu mais baixo ainda pode ser salvo. O inimigo mais amargo, e também aquele que era seu amigo pode ser seu amigo novamente. O amor que esfriou ainda pode se acender. Por isso esse amor, ele se manifesta, assim como a fé e a esperança têm elementos concretos e práticos, o amor também é assim. O amor é um amor concreto, é um amor ao próximo. Deus não nos convida a amar as pessoas do planeta, mas a amar ao próximo, a fazer aquilo que está diante de nós. E é interessante, nós vimos, né, o apelo da fé, o apelo da esperança, o amor apela para a essência, apela para a vontade, para a prática na vida. E aí eu fiquei pensando, bom, como é que eu faço para lidar com o amor? Eu preciso entender o que é o contrário do amor. Então já sei, o contrário do amor é o ódio, o contrário é o desamor, o contrário é o conflito. Espiritualmente falando, essa é a dimensão. Olha que surpresa, 1 João vai dizer para mim, eu levei um susto, se é que eu posso dizer isso, que o contrário do amor é o medo. Olha o que diz o versículo 18,
No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Viu que coisa interessante? Aqui João está combatendo heresias que têm um viés de manipular e dominar as pessoas por uma atitude ligada ao medo. É assim que funciona todo tipo de legalismo ou religiosidade adoecida. A pessoa não enxerga quem Deus é. A pessoa não entende o que é a graça, o que é o Evangelho. Então ela entra por um caminho onde uma mistificação legalista domina e controla as pessoas e os leva a uma vida espiritual problemática. E a marca disso é a ausência de amor, de fé e de esperança. É como se ter a sua circulação congestionada e você fica passando mal. E quando é que a coisa é diferente? Quando o amor expulsa o medo. Quando o amor se torna essa relação. Olha só, o medo supõe castigo. É a pessoa adoecida o tempo todo achando que Deus tem intenções de tentar pegar pesado com ela para ver se ela falha de alguma maneira e ela de alguma forma vai sofrer. É como se uma mente adoecida buscasse uma espécie de punição inconsciente, que só o Evangelho pode libertar. Por isso que a gente vai ver, não só a fonte da fé e da esperança é o amor, mas mais do que isso, o amor tem a primazia. Por isso a gente volta para o finzinho lá de 1 Coríntios 13, que a gente começou, lembra? Agora nós vemos um reflexo obscuro como um espelho, mas então a gente vai ver face a face. Agora eu conheço em parte, vou conhecer plenamente como eu sou conhecido. Permanecem os três, fé, esperança e o amor. E explicitamente, 1 Coríntios 13 diz, o maior deles, porém, é o amor. Por quê? Porque o amor é eterno, porque Deus é amor, porque o fundamento essencial do que tem a ver com a fé em Jesus original no Novo Testamento é esse amor. Então, eu pergunto para a gente hoje, qual é a grande crise que a gente tem na vida? Que tipo de dor, dificuldade espiritual, problema na nossa caminhada? Qual é o caminho que a gente deve tomar quando as coisas estão tão fora do lugar no nosso interior, inclusive nos levam a uma vida improdutiva? O convite para você é sintonizar a sua vida na fé, na esperança e no amor. Aliás, essa fé que se desenvolve com vida, nesse conhecimento saudável, que gera vida e resultado no reino de Deus, essa esperança viva e poderosa, a gente descobriu aqui que é o amor que traz fé e esperança. E esse amor derramado no seu coração, no meu coração, certamente vai se traduzir em alguma coisa prática, viva, na vida das pessoas que eu posso ser canal de bênção para fazer diferença. Deus abençoe a sua vida. Abençoe com esse amor derramado em nossos corações, essência do Evangelho. Ele produza libertação. Liberte você do medo. Arrume a sua realidade interior confusa. Que essa graça seja vencedora e que ela se desdobre numa espécie de santa invasão das águas divinas que tragam fé e esperança e uma celebração no reino de Deus para que a sua vida seja um canal de bênção extraordinário. Deus abençoe a sua vida, abençoe o nosso coração e que você tenha uma caminhada nos próximos dias cheias de fé, amor e esperança. Amém.